Olá, amados, paz do Senhor. Vamos aí para mais um devocional no dia de hoje e nós vamos continuar falando sobre salvação. Falamos sobre o que é salvação, começamos a falar sobre a ordem da salvação, trabalhamos a questão da eleição e hoje eu quero falar sobre o chamado eficaz do Senhor. E o texto que eu quero compartilhar está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 28. E a palavra do Senhor nos diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Queridos, e o que é o chamado eficaz? O chamado eficaz é um ato de Deus Pai, falando através da proclamação humana do Evangelho, pelo qual ele convoca as pessoas para si mesmo, de tal modo que elas respondem com fé salvífica. Glória a Deus. Amados, é muito interessante quando nós falamos sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. Você já parou para pensar como você era antes de conhecer a Cristo? Você já parou para pensar o porquê que o Senhor te chamou? Eu mesmo já me deparei pensando que existiam tantas outras pessoas melhores do que eu, que poderiam oferecer muito mais ao Senhor do que eu. Mas o Senhor, Ele escolheu me chamar. Ele escolheu te chamar para essa obra. E é esse o chamado eficaz do Senhor para as nossas vidas. O texto que nós lemos vai falar no verso 28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor, querido? A palavra diz que todas as coisas cooperam para o seu bem, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que coisa linda. O chamado do Senhor segundo o propósito dele. Queridos, isso nos mostra que o Senhor não nos chamou para ficarmos parados. Existe um propósito. O Senhor te chamou para um propósito. E é interessante que quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, nós vemos que Deus o tirou do meio do farisaísmo, do meio da perseguição da igreja, para se tornar um grande apóstolo. O Novo Testamento tem aí 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Se nós olharmos aí que são 27 livros no Novo Testamento, se tirássemos o apóstolo Paulo de cena, praticamente metade do Novo Testamento se perderia. Nós vemos então que o Senhor ele teve um chamado eficaz sobre a vida do apóstolo Paulo, com um propósito. Assim como ele tem um chamado eficaz, querido, para a minha e para a sua vida, com um propósito. No verso 29 diz: Porquanto ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que coisa linda! Que você, nesse dia, creia no chamado eficaz do Senhor para a sua vida. Creia que foi Ele que te atraiu, foi Ele que me atraiu para a presença dEle. E que
você se alegre com a salvação do Senhor, com a eleição do Senhor e com o chamado eficaz do Senhor para a sua vida. Que Deus te abençoe nesse dia, no nome de Jesus.